E a primeira pergunta é do Nicola. Ele falou o seguinte: qual seria a vontade de Shanks para ter um haki tão forte? E antes da gente responder essa pergunta, é bom lembrar do SBS do volume 65. O leitor faz a seguinte pergunta: o haki do rei do Luffy está apto a derrubar 50 mil homens, mas quantos Shanks e outros seriam capazes de derrubar? O Oda responde: se eles estivessem no mesmo local e situação do Luffy, eles provavelmente poderiam derrubar 100 mil. Mas é uma situação diferente. Você não pode comparar apenas perguntando quantas pessoas. Ser capaz de derrubar um inimigo com haki depende inteiramente em ter uma diferença de poderes esmagadora entre os dois. Luffy estava enfrentando caras fracos, com pouca experiência em batalha, mas se fossem 100 mil piratas com força de vontade, é bem capaz de que ele apenas conseguisse derrubar uma única pessoa. Ou seja, o Oda fala que tanto o Shanks e tanto o Rayleigh, eles conseguiriam derrubar bem mais que o Luffy naquele momento. E o Luffy conseguiu derrubar esses 50 mil porque eram soldados fracos, mas mesmo assim já serve de exemplo, porque se o Shanks estivesse na mesma ocasião, ele teria derrubado os 100 mil. Então vamos para a pergunta: por que o Shanks tem essa vontade tão esmagadora e qual é essa vontade? O que seria essa vontade que sobrepõe além do nosso protagonista, o Luffy? Sobre isso, a gente tem uma teoria muito interessante. Nós acreditamos que o Shanks ele quer manter o equilíbrio do mundo e quer trazer de novo a glória do Reino Antigo. Provavelmente Roger o incumbiu dessa tarefa quando ele voltou de Laugh Tale, e talvez ele tenha dito algo que ele teria que fazer no futuro que o fez chorar naquela cena que a gente tanto fala sobre. E para manter esse equilíbrio ele tem que manter contato com todos os figurões do mundo de One Piece, tanto o governo mundial quanto Yonkous. E eu acho que isso exige uma vontade gigantesca e um haki imenso, até porque para estar na presença de Barba Branca ele teria que ter no mínimo um haki do rei avançado. E nós sabemos que ele tem porque ele dividiu os céus naquela cena maravilhosa. Não só Barba Branca, ele já esteve na presença dos Gorosei, que é um fato muito duvidoso, e ele já esteve na presença do próprio Kaido. Nós não sabemos como foi esse encontro, mas nós sabemos que ele impediu o Kaido de ir para a guerra de Marineford. Por que ele fez isso? Talvez o Kaido quisesse matar o Barba Branca ali mesmo, mas nós não acreditamos muito nisso porque o Kaido tem uma certa honra, ou talvez ele quisesse pegar o governo fragilizado e dar fim aos soldados mais fortes da marinha, assim como ele fez com o próprio Barba Branca quando ele pediu para que Ace voltasse e não fosse atrás de Barba Negra porque ainda não era o momento. Então nós acreditamos que essa é a vontade de Shanks, manter tudo em ordem e controlar o mundo por debaixo dos panos até a chegada de Joy Boy. E aí o movimento dele será depois disso e nós não fazemos a menor ideia de qual seja. Muitos dizem que será um movimento de vilão, muitos dizem que será de herói, mas com certeza o movimento dele vai abalar o mundo. E vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel, eu estou aqui com meu parceiro Isaac. Fala galera. E esse é o Supernovas Respondem, aquele quadro onde a gente pega as perguntas que vocês nos mandaram lá no Instagram e na comunidade do canal e responde aqui em vídeo. E lembrando, os membros sempre têm prioridade de resposta aqui no canal. Essa primeira pergunta foi de um membro inclusive. Então sem mais enrolação, bora pra próxima pergunta. Vamos lá, o Gael falou: como vocês acham que seria o haki do rei junto com o da observação? E se Sanji aprender isso, já que ele é o melhor do bando em questão de haki da observação? Cara, na minha opinião já tá cheio de gente com haki do rei no bando e em One Piece no geral. Eu acredito que não precisa de mais ninguém. Talvez no máximo o Sop despertando lá em Elbaf, alguma coisa do tipo, só pelo meme, porque o Oda gosta bastante de enaltecer o Sop, ele já é um deus basicamente, e ter haki do rei faria sentido com o personagem. Mas pro Sanji, eu acredito que não precisa, cara. Ele já teve um power-up muito interessante aqui em Onigashima, que foi os genes despertados da Germa, e agora eu acho que é isso que o Oda vai trabalhar no Sanji até o final da obra. Porém, especulando, se o Sanji aprendesse isso, ele iria ficar muito incrível. Eu acho que essa combinação de haki do rei junto com a da observação é o que o Shanks tem, e eu acho que é o que o Shanks domina. O Shanks, ele além de prever um pouco do futuro, isso não foi confirmado no mangá, mas ele consegue prever alguns eventos pelas entrelinhas, e isso nós já falamos várias vezes no canal, assim como foi com o Luffy, quando ele fala que ele vai devolver o chapéu quando ele se tornar um dos grandes piratas, assim como foi com Barba Branca, quando ele fala que não era a hora ainda do Ace ir parar o Barba Negra, a própria conversa com os Gorosei e o fato dele ter ido parar o Kaido. Então eu acredito que o Shanks ele está por dentro de alguns eventos que ninguém mais sabe. E isso pode ser o haki do rei avançado combinado com o da observação ou algo do tipo. Até porque nós sabemos que o haki da observação, quando é aprimorado, permite ao usuário ver alguns segundos no futuro. Imagine se misturado com o haki do rei ele possa prever eventos ou prever acontecimentos que ainda não aconteceram. Eu acho que seria isso e seria muito incrível. Mas retomando, eu não gostaria do Sanji com esse poder porque iria saturar bastante o bando com o usuário de haki do rei. Na minha opinião, pelo
pelo menos. E o Rafael Alexandre falou o seguinte: saudações de Portugal, olha que bacana onde os nossos vídeos estão chegando, cara, isso me deixa muito feliz. O Rayleigh no episódio 400 do anime disse ao Luffy que não poderia contar tudo que Shanks preparou para ele no Novo Mundo. E se Shanks soubesse que a Gomu Gomu era na realidade a Hito Hito modelo Nika, será que por isso os Gorosei mandaram executar Luffy? Nunca soubemos o que Roger disse ao Shanks para o fazer chorar. Será que o Roger descobriu na última ilha mencionava a fruta do Luffy? Porque o Shanks fala a seguinte frase pro Rayleigh: Mestre Rayleigh, eu fiquei muito surpreso. Lá no East Blue havia um garoto que dizia as mesmas coisas que o Capitão Roger dizia. Aquelas palavras que o Capitão uma vez disse e ele não continua falando, o Oda encerra nesse momento justamente pra gente não saber. Assim como ele encerrou essa cena que o Roger iria dizer qual seria o objetivo dele e o Luffy também, coisa que a gente viu mais recentemente no episódio 1015. E o Rayleigh fala que ele não pode sair falando sobre essas coisas, que nem mesmo o Shanks te contou. Ou seja, o Shanks não contou alguma coisa pro Luffy e o Rayleigh sabe dessas coisas, mas ele termina falando que eles vão se encontrar no Novo Mundo em algum momento. E sim, com certeza o Shanks sabia sobre a Gomu Gomu no Mi ser a Hito Hito no Mi, esse nome diferente, até porque ele não arriscaria seu bando para tentar uma fruta que possivelmente seria inútil, que seria a Gomu Gomu, uma fruta de borracha. Ele sabia e ele foi atrás. E é por isso também que o Rusu acabou sendo preso. E onde você quis chegar foi sobre a conversa do Shanks com o Gorosei, que o Shanks falou pro Gorosei que a fruta do Luffy é a Hito Hito no Mi, e por isso os Gorosei pediu para que a CP0 o eliminasse. E sim, faz muito sentido, até porque durante a obra a gente não viu nenhum sinal do Gorosei querer ir atrás do Luffy. A gente tá vendo isso agora, logo após do encontro que o Shanks teve com eles. Então o Shanks possivelmente falou sobre ele, sobre a Hito Hito no Mi e seu novo usuário, que é o Luffy. Então sim, tá tudo ligado. E aqui no final você menciona que nunca soubemos o que Roger falou pro Shanks. E cara, faz muito sentido que ele, ao descobrir, passasse essa informação pra alguém, que no caso seria o Shanks. E possivelmente o Shanks é essa pessoa que ele tem mais confiança, porque ele passou o chapéu de palha para ele. Talvez o Rayleigh também saiba. E o Paz Brum falou o seguinte: olá, tudo bem? Sou fã do canal de vocês e não é bem uma teoria, mas sim uma observação. Já repararam que o brasão da roupa do Sentomaru, o guarda pessoal do Vegapunk, lembra o cabelo do Dr. Hiruluki? Poderia ter alguma ligação? Irmãos, talvez? A camas de tripulação? Isso poderia explicar a visita de Barba Negra em Drum? O que acham? Cara, eu achei isso muito interessante, até antes da gravação desse vídeo, quando a gente tava selecionando as perguntas, eu fui pesquisar a roupa do Sentomaru, porque eu realmente não lembrava, mas realmente parece muito com o cabelo do Hiruluki. O que pode ser isso, talvez seja o Oda nos dizendo que o Hiruluki realmente não foi esquecido, como ele disse lá em Drum, que as pessoas só morrem quando elas são esquecidas. Isso talvez seja o Oda deixando claro que a frase do Hiruluki estava certa e que ele ainda não morreu. Mas é uma teoria muito interessante pensar que ele tem alguma relação com o Sentomaru diretamente, mas eu pessoalmente ainda acredito que a visita do Barba Negra em Drum tenha outro propósito. Pessoalmente eu gosto muito da teoria que diz que o Barba Negra estava indo atrás da Hito Hito no Mi modelo Nika. Como ele saberia da existência dessa fruta? Cara, o Barba Negra sabe de muita coisa que a maioria das pessoas não sabe. Fora que ele sabe da propriedade da Yami Yami, por exemplo, que é uma fruta que basicamente ninguém sabia tamanha força que ela tinha. Quando o Tati pega ela, ele lida com ela como se fosse qualquer fruta. E eu acho isso muito interessante. Porém, eu acredito que não tenha relação direta com o Dr. Hiruluki, até porque não tem nenhuma menção sobre isso na obra, até agora. E a próxima pergunta é da Francisca, ela falou o seguinte: olá, como estão? Eu sou de Portugal e adoro o vosso canal. Outra pessoa de Portugal aí dando o ar da graça, muito obrigado e um abraço a esse povo tão lindo. Eu tenho alguma pergunta sobre One Piece. Pelo que percebi no capítulo 1044, o governo mundial não sabia ao certo qual era a fruta lendária. Foi só com a conversa com o Shanks que os Gorosei descobriram que a Gomu Gomu no Mi, ou Hito Hito no Mi modelo Nika, era uma ameaça. Tanto que tiveram diversas oportunidades para matar o Luffy e nunca o perseguiram por esse mesmo motivo. Porém, sempre tentaram obter essa fruta ao longo dos séculos e sem sucesso. Aliás, Rusu foi preso por causa disso. A minha pergunta é: qual seria o interesse do governo mundial por essa fruta se eles não sabiam que ela era a lendária? E eu pessoalmente gostei bastante dessa pergunta e a gente julgou o Shanks na última live que a gente fez na plataforma roxa. A live ainda tá salva pra vocês lá, se vocês quiserem assistir, ficou muito divertida. Cara, a pergunta é excelente porque muito se foi perguntado sobre isso. Por que o governo mundial logo agora ficar interessado sobre isso e antes não, visto que eles ficaram muito furiosos com o Rusu por ele ter deixado essa fruta escapar e não ter impedido o Shanks de a capturar. Tentando arranjar uma explicação aqui, eles sabiam que a Gomu Gomu era a Hito Hito, mas eles nunca viram ela sendo usada em prática. Por isso, quando viram o Luffy a usando, não perceberam. Essa é a única explicação que eu imagino agora para o governo mundial nunca ter procurado o Luffy com tamanha intensidade como está sendo agora. Porque justamente agora, depois da conversa que eles tiveram com o Shanks, eles estão indo atrás. E agora, mais recentemente, eles pediram pro agente da CP0 eliminar o Luffy. E sim, eles sabiam
sabiam que ela era lendária, porém eles não notaram por algum motivo que era o Luffy que a estava usando, foi o Luffy que a comeu, porque eles nunca tinham visto ela em prática. Essa é a teoria que eu tenho em mente, e agora, depois do aviso do Shanks, eles estão cientes que quem comeu a Hito Hito foi o Luffy. E aí entra outra questão, por que o Shanks avisaria os Gorosei sobre a fruta do Luffy? Mas isso é assunto para um próximo vídeo do canal, a gente vai fazer um vídeo destrinchando as intenções do Shanks até agora na obra, e a gente acredita que no final de Wano isso ainda vai ser revelado de alguma forma para nós, até porque Shanks é o Yonkou que vai estar presente nos últimos eventos de One Piece, antecedendo o Barba Negra. Mas caso vocês queiram a resposta mais rápida, é só ver o julgamento do Shanks que tá lá na plataforma roxa. E continuando, o galego Weigert falou o seguinte: salve, gosto muito do canal, parabéns. Valeu, mano, tamo junto. Eu estava pensando sobre o Wano hoje e vimos que sua narrativa mostra muito a relação de pai e filhos. Por exemplo, Queen que fala sobre Judge e provoca Sanji, um homem parecido com o Zoro no flashback de Yamato, a própria Yamato e Kaido, Momonosuke, Hiyori e Oden, os ex-piratas do Barba Branca que o tinham como pai e etc. Vocês acham que Dragon pode aparecer em Wano e ao mesmo tempo de Akainu? Aliás, colocando em teoria que possivelmente Akainu é de Wano e provavelmente deve ser filho ou neto do Ryogoro das Flores, julgando pelos traços e tatuagens que são bem parecidas, além das camisas de Akainu serem sempre floridas e ele sempre tem uma flor no bolso de seu paletó, o que vocês acham desse pensamento? Cara, conforme eu fui lendo essa pergunta antes de gravar o vídeo, eu fui achando mais sensacional ainda. O Akainu ser filho ou neto ou parente do Ryogoro é sensacional e faz muito sentido. E provavelmente ele não é o único que tem a relação com o Wano. O próprio Almirante Touro Verde, a gente acredita bastante que ele tem alguma relação em Wano. Talvez ele até apareça no final do arco, até porque o governo mundial não mandaria simples soldados para uma guerra entre dois Yonkous e o Luffy. Mas eu acredito que não é momento ainda do Dragon aparecer em Wano. Eu pensei sobre isso essa semana que lançou o capítulo 1047, que falou bastante sobre libertação do povo e sobre essa questão da escravidão, e eu lembrei daquela cena dos comandantes do Dragon indo libertar aquele povo, liderados pela Belo Beth. E eu acho que talvez seria legal ela e os outros comandantes do Dragon aparecerem no finalzinho de Wano depois que os Mugiwaras tenham ido embora, talvez para introduzir o arco, entre aspas, dos revolucionários que vai vir logo após. Nós acreditamos que seja depois de Elbaf, talvez, mas eu acho que ainda não é o momento pro Dragon ser revelado. Acabamos de ter a revelação da fruta do Luffy, o Gear 5, o próprio Joy Boy e o Nika, então eu acho que é muita coisa, tem que ter um momento pra gente esfriar a cabeça e se preparar pros eventos finais da obra. Quanto ao Akainu, eu quero muito ver isso sendo explorado na obra, a origem do Akainu, e provavelmente isso vai ser explorado sim, mas eu acho que mais pra frente. Talvez essa relação dele com o Wano seja abordada de outra forma, em outro contexto, e vai que isso seja um motivo pra ele ter sua redenção, embora eu pessoalmente não me veja aceitando uma redenção do Akainu. Pra mim, ele tem que ser finalizado pelo Luffy numa cena similar a que vai acontecer nos próximos capítulos de Onigashima, quando o Luffy amassar o Kaido. E a próxima pergunta é da Kessia Moura, ela falou o seguinte: olá Supernovas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O encontro do Shanks e os Gorosei, vocês não acham muito estranho como os representantes do governo mundial concordaram em se encontrar com um pirata em sua terra santa, sem contar que na guerra de Marineford teve seu pedido aceito pelo governo simplesmente por ser Shanks o Ruivo? Com tanta influência, será que o Shanks poderia ser um dos dragões celestiais ou descendente de alguma família ligada a eles? Porque o fato do Doflamingo ter um relacionamento com o governo mundial, mesmo sendo um pirata, era porque ele era descendente dos dragões celestiais. Bom, pode ser uma comparação meio nada a ver, mas o que vocês acham que está por trás de tanta influência? Desde já agradeço. Nós que agradecemos pela pergunta. Essa ligação que você fez entre o Shanks e o Doflamingo foi muito boa, até porque o Shanks tem sim uma base, uma família que a gente não conhece, e ela pode ser sim muito importante. Até porque a idade do Shanks bate exatamente com o fim da luta de God Valley, onde Roger se reuniu a Garp para derrotar o Shebek, que provavelmente é o pai do Shanks que a gente tanto fala aqui no canal. Ele tinha 1 ano na época, e como o Earlif mesmo falou, faz tempo que eu não carrego bebês. E provavelmente esses bebês seriam o Shanks e o Bug, e eles estão desde cedo no navio do Roger. Isso são teorias que fazem muito sentido. E para falar sobre essa ligação entre os dragões celestiais, a gente tem que ir além do Shanks, porque a gente tem que ver quem é o pai do Shanks, quais as ligações que o Shebek tinha. Será que o Shebek era um Gorosei diferente, que ele resolveu ser pirata? Ou será que a mãe de Shanks teve relação com o Shebek e por isso ele é um nobre? Mas o fato dele ser nobre responde muito bem essa pergunta, por causa dessa ligação que você fez do Doflamingo ele ser aceito, mesmo ele sendo um pirata. Então quando Sengoku fala com certo respeito para Shanks e o Gorosei fala que eles vão escutar porque é ele, então pode sim ele ter uma ligação com essa família, já que não tem outra coisa dentro da obra que a gente vê que se aproximou tanto desse governo.
E uma coisa que eu achei bem interessante é essa relação com o Doflamingo, e aqui eu abro alguns questionamentos. Por que o Doflamingo foi preso após renunciar ao cargo de Shichibukai, se tornando um pirata do mesmo jeito que todos os outros, e depois das coisas que ele fez, e ninguém foi atrás do Shanks, por exemplo, quando ele roubou a Gomu Gomu no Mi do governo, e pelo contrário, ele ainda se tornou Yonkou depois disso? Eu acredito que não seja simplesmente pela descendência de dragões celestiais que o Shanks talvez tenha, eu acho que tem algo a mais por trás, até porque é uma relação muito próxima com os próprios Gorosei, e talvez não tenha sido o primeiro encontro que ele tenha tido com os Gorosei. O que o Shanks esconde que o faz ter um acesso livre ao governo mundial, sendo um dos piratas mais procurados do mundo, e diferindo de todos os outros piratas do mundo de One Piece, inclusive dos demais Yonkous? Mas vamos preparar um vídeo cheio de referências sobre o Shanks, inclusive com a Yakuza, que é uma teoria bastante difundida, e nós temos bastante pensamentos para acrescentar nessas teorias, e esse vídeo vai ficar bastante interessante, e quem sabe a gente acerte alguns palpites sobre o verdadeiro caráter e as intenções de Shanks, o Ruivo. E é com isso que a gente encerra esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, a gente sempre opta por pedir esse like aqui no finalzinho do vídeo para que vocês possam ver o vídeo, e caso tenham gostado, deixar esse like, comenta o que vocês acharam sobre as perguntas, se faltou algum ponto a ser explorado, nos segue também lá no Discord, que é onde a gente tem um contato mais direto com vocês, e não esquece, é claro, de seguir a gente no Instagram, @canal Supernovas, onde vai acontecer o próximo post de perguntas, e é claro, nos seguir lá na plataforma roxa. É isso, galera, valeu! Valeu!